Bom, pessoal, quando a gente fala em novas tecnologias, envolve tudo que a gente já está vendo no nosso período, né, no presente, porque muitas coisas que antes eram feitas, por exemplo, vendas, transações que eram feitas tudo pessoalmente, hoje é possível fazer online, né? Dentro dessa percepção, a gente pode falar um pouco sobre comércio eletrônico, né, e-commerce e a criptografia e certificação digital. Por que falar sobre isso? Porque hoje em dia a pessoa não precisa mais estar numa loja física para fazer a sua compra. Ela pode, no conforto da sua casa, abrir um site, né, ou usar um telefone e solicitar determinada compra, determinado produto, né? Comprando aí virtualmente, pagando um boleto ou através do cartão de crédito essa compra e ainda ela tem a vantagem ainda de muitas vezes receber descontos, né, do que na loja física. E a criptografia é muito importante, a certificação digital também, porque sem eles a gente pode entrar em diversos problemas na rede. Por quê? Você pode entrar num site que ele não tem proteção e digitar o seu cartão de crédito, pode perder seus dados que você inseriu num site qualquer. Então é necessário tomar bastante cuidado aonde você se cadastra e o que você deixa nesse site previamente para não ter esses dados seus explorados de modo indevido, tá bom? Aqui no comércio eletrônico, que a gente ouve bastante falar, o termo em inglês é e-commerce, né? É um comércio eletrônico normal, só que de forma virtual, né? Ele pode ser a compra através de sites, de blogs, redes sociais, do que se achar melhor, tem de tudo hoje em dia, né? Inclusive com a pandemia, a gente diversificou, na verdade, bastante forma de divulgação de lojas virtuais, né? Até no Instagram a gente encontra vendas, né? Lojas virtuais. E também pode ter aquelas vendas que já ocorria antes da pandemia, né? Que é a venda não presencial, que é o telemarketing, né? Que ele liga oferecendo para você diversos produtos. Esse tipo de comércio, né, de telemarketing, ainda é bastante usado, apesar que ele perdeu um pouco de mercado por conta das redes sociais, né? E da forma de divulgação, ser mais fácil você ver o produto, já clicar no produto, já te remeter ao site de compra, já coloca na cesta de compra e já finaliza, né? Fica muito mais fácil do que você tratar com o telemarketing. E o comércio eletrônico, ele é uma transação comercial normal, igual às outras, só que ele utiliza aí do recurso, né? Satisfatório de ser eletrônico, não precisa sair de casa, tem todo o seu conforto, né? E pode ser feito através de computador, de tablet, de celulares, e até mesmo por outros meios aí de forma eletrônica, né? Então é bem mais vantajoso, tá? Aí, pensando no comércio eletrônico, né, a gente pensa quais as vantagens e desvantagens, né? Por que não ir no centro da cidade, passear, olhar as lojas para verificar o seu produto? Normalmente a gente faz isso mesmo, né? Quando a gente tem a vontade, o desejo de comprar algum produto de forma eletrônica, com certeza você já passou numa loja, já olhou o tamanho, a cor do que você queria, o modelo, você já namorou o produto, né? E tendo isso em mente, fica mais fácil de você entrar no site e já saber certinho qual você vai querer.
Isso não só em uma linha branca, fogão, geladeira, né? Também é feito isso em sapatos, roupas, que você já tem em mente o que você quer e entra no site para finalizar sua busca e sua compra. A vantagem, gente, de fazer esse tipo de transação no comércio eletrônico é que você tem, com certeza, a maior comodidade, né, do produto e do serviço. Porque você pode inicializar essa compra sua e terminar num outro dia. Você pode colocar na cesta do carrinho no seu site. E pensar um pouquinho, escolher vários modelos e inserindo na cesta. Depois você realmente decide qual você quer e depois você descarta as outras escolhas e depois você finaliza. Não é uma coisa que você tem que sentar na frente do computador, fazer, finalizar e pagar. Não é isso. Você pode sim ir pesquisando, colocando na cesta, ponderando, né? Tem uma certa flexibilidade aí na hora da compra, né? E você pode acessar aí de qualquer aparelho, de qualquer local que você tiver, né? Mas precisando da internet. Então é uma coisa que você de repente está num consultório ou no seu emprego, você começa a fazer uma busca e aí você finaliza essa compra na sua casa ou finaliza essa compra numa fila, né? Que você estiver aguardando alguma coisa. Então a facilidade é muito maior, tá? E você também tem a condição de ficar comparando os preços entre um site e outro, né? Inclusive tem vários sites que têm esse tipo de trabalho. Se você quiser, por exemplo, fazer uma viagem, você clica em um hotel para saber um valor e aí você clica em outro. E aí é mais fácil, então, você baixar o aplicativo e, por exemplo, vou dar o exemplo do Trivago, né? Você pode entrar na Trivago, ele já traz para você o preço de quase muito facilitado da viagem que você estiver planejando. Traz para você as variações de preço. Bom, a gente viu aí qual a vantagem de usar a nosso favor a compra online, né, no comércio eletrônico. Agora a gente vai colocar as desvantagens. Nem tudo é perfeito, então tem a vantagem e a desvantagem. Nessa desvantagem no comércio eletrônico, o que pode ter? A gente pode passar por situações, né, que principalmente quem não lidar muito bem com a informática ou que não tem um certo cuidado das demandas que existem, né, de hackers que simplesmente usufruem dos nossos dados, das nossas informações para clonarem cartão, senhas, né? Então tem que tomar um certo cuidado onde você pesquisa, onde você compra, né? Principalmente onde você compra e onde você vai inserir os seus dados, porque senão você pode sim ser clonado aí e acabar perdendo, ser prejudicado em compras que depois, por mais que você reclame, entre em acordo, sempre acaba que você que tem que assumir a dívida feita pelos hackers, né? As compras, pode acontecer de ter compras incorretas, né? Você fez a compra, mas ou apertou, por exemplo, o tamanho da roupa, o tamanho do sapato, ou finalizou de forma errônea, né? Então, principalmente quando fala em linha branca, gente, a gente está falando aí, né, de eletrodoméstico. Então, quando você vai comprar um fogão, uma geladeira, não tem como errar. Você já sabe o modelo, você já sabe a marca que você gosta, quantos litros vai ter, né? Se o fogão é de 5 bocas, de 4 bocas, então você já sabe, não tem como errar. Os erros mais frequentes são aqueles que tem variações por conta de, por exemplo, se você comprar uma roupa, um sapato, né, que vem da China, o tamanho de lá é muito menor que o nosso. Então a gente tem que seguir uma tabela padrão
que vai colocar mais ou menos o tamanho do Brasil referenciado com o tamanho da China e vice-versa, né? Então, se você já está acostumado a comprar um sapato brasileiro que você pode calçar 37, mas dependendo da marca você tem que pegar o 38, ou o 37 em determinada marca fica meio largo, você tem que pegar o 36. Então, cada um conhece seu pé, cada um conhece seu calçado, então dá para você comprar online de marcas que você já conhece. Agora, se aventurar em comprar, por exemplo, um sapato de uma marca que você não conhece, pode acontecer de você comprar, ele ficar grande ou ele ficar apertado, e aí tem, lógico que toda compra que você faz tem os dias limites para você fazer a devolução e tudo mais, mas o trabalho que dá de devolver, pagar o frete novamente, você acaba ficando com o sapato ou doando o sapato, né? Então tem que tomar cuidado com essas pequenas coisas, roupa, calçados, né? Brinquedos são coisas mais assim. Normalmente quando a criança pede um brinquedo, ela já sabe o que quer, não tem muita modificação, né? Na questão dos cuidados da nova tecnologia, gente, não é só em questões de linha branca, roupa, não, é tudo, é dentro de uma fábrica, né? Na vida diária, nas escolas, nas faculdades, nos trabalhos, então tudo você pode fazer utilizando a vantagem, né, de fazer uma compra online. Um escritório, por exemplo, em grandes fábricas, todas as grandes fábricas, existe um escritório dentro dessa fábrica. E normalmente eles usam materiais para consumo, né, dentro do escritório, e ninguém sai com uma listinha na mão falando, eu preciso de grampeador, eu preciso de clips, eu preciso de caneta, eu preciso disso, preciso daquilo. Não. Normalmente você já tem um fornecedor que te entrega um manual, né, ou uma planilha com os produtos que ele tem. Então você abre o computador, o site, já clica nos produtos que você quer, a quantidade, fecha a compra e boa, né? Não tem aquele trabalho de ficar marcando o que você quer ou o que você não quer. Então tem vantagem sim em produtos que você já sabe que você quer, sem medo de errar. São pequenos detalhes que, se você não souber comprar, aí você pode ficar descontente depois, né? Também tem a questão dos atrasos ou mercadorias danificadas. Com essa pandemia, cresceu imensamente esse tipo de oferta, né, do comércio eletrônico. Então, muitos sites, Facebook, Instagram, né, WhatsApp, todas essas ferramentas de redes sociais serviram para vender produtos. Então, a demanda foi grande, porque ninguém podia sair de casa para comprar fisicamente. Então, a demanda foi grande, o acúmulo de mercadorias, né, a ser entregue no correio também cresceu. Então, teve aí um certo atraso na demanda aí de entrega, porém também conciliou com a greve dos Correios. Então, teve mercadoria, né, que demorou além do previsto, e também a mercadoria, se ela não é nacional, se ela foi importada, normalmente ela demora de 3 a 4 meses para chegar, né? E culminando com esse processo da pandemia, mais a greve, demorou-se muito mais tempo. Mas a desvantagem perto da vantagem é muito pequena, tá? Quando a gente pensa em comprar algo de algum site, de algum aplicativo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que buscar sites confiáveis. Os sites confiáveis, eles têm uma certa certificação digital. O que viria a ser isso? É uma identificação que o site tem, né? Que comprova que realmente esse site é verdadeiro, que ele tem um certo registro. Então, ele compra a certificação dele digital, que traz junto seguranças para o site. Porque se você comprar em qualquer site online, né? Você vai comprar um site que ele não é muito conhecido, a pessoa criou ali momentaneamente, coloca os seus produtos para vender, e aí a pessoa te pede um cadastro, você digita os seus dados, tudo, e como não tem a certificação para cobrir, né,
ter esse respaldo de segurança, os hackers conseguem pegar as informações suas, né? Principalmente se você digitar número de cartão, código de segurança, um absurdo. A pessoa, quando a pessoa é leiga, a pessoa realmente ela cai nesse conto. Por quê? Porque existem pessoas espertas que conseguem burlar o sistema e tirar esses dados indevidamente, né? Então, sempre procure comprar em sites confiáveis, veja a reputação do site antes, né? Pesquise para ver se realmente é um site confiável. E também tem outra questão que a gente pode verificar na questão da certificação, que são alguns detalhes que a gente pode ver de cara no site. Então, só lembrando, quando você entrar num site que você não conhece ainda, principalmente nessa época de pandemia, que a oferta aumentou, né, de produtos e você começa a ficar precisando de produtos e não pode sair de casa, às vezes você pode cair em algum site malicioso, algum site indevido. Então, sempre procure o site confiável. Se você não sabe sobre aquele site, joga o nome do site no Google, faça a pesquisa, que se tiver algum problema também na questão de reclamação, tudo mais, vai aparecer ali. Então, sempre compre num site seguro. Nesse exemplo que eu vou passar para vocês aqui das lojas americanas, percebam que a Lojas Americanas é uma empresa, né? Uma loja, uma cadeia de lojas famosa, né? Bem conceituada, bem estruturada e mesmo assim ela passou, né? Ela já alertou, inclusive, que muitos boletos são gerados e não são gerados por eles, né? Tem muita fraude. Por quê? Porque ele foi exposto. Mesmo você observando aqui na entrada do endereço, né, do americanas.com.br, existe um cadeadinho fechado escrito seguro, né? Tá bem nítido nisso. E mostrando essa imagem para vocês, percebam que no cantinho superior direito tá lá escrito: Olá, Sandra, minha conta. Então quer dizer, já está logado na conta de Sandra, no qual está mostrando o produto que foi escolhido na época, tá? Então aqui na tela você está vendo um celular que foi escolhido dentro, e perceba bem, dentro das lojas americanas. Então, esse produto foi colocado dentro da cesta de compra das lojas americanas. Não ficou do lado de fora. Você fez o seu login, colocou os seus dados cadastrados, entrou dentro das lojas americanas, navegou no site, pediu a sua compra, colocou no cesto de compras e finalizou o seu pedido, certo? Aí na emissão se você fizer o pagamento pelo site, pelo cartão de crédito, é muito mais seguro. Por quê? Porque evita dos fraudadores de boleto, né? Porque existe muito categorias de fraudadores. Esses fraudadores de boleto, quando é cartão de crédito, eles não conseguem burlar. É mais restrito, porque quando você insere numa compra o cartão de crédito, ele já pede de cara qual é a bandeira. A bandeira que você colocando, o sistema já seleciona qual banco você está tratando, se é Mastercard, se é Visa e tudo mais. E aí você vai inserir os dados seu do cartão. Ali você já entra numa plataforma diferente, que é do seguro do cartão. Então, o cartão está mais seguro por conta que você está trabalhando num veículo gerado pelo cartão. Então, você faz a sua transação, coloca o seu cartão, sua senha. Se aprovado, o próprio site do cartão vai falar compra aprovada. Se não foi aprovado, substitua o cartão. Ou digite novamente. Então você vai fazer outra vez, tentar finalizar essa compra. Então é mais seguro de fazer essa compra. Porém, se você optar por boleto, você pode cair na fraude, que isso se iniciou em 97.
já tinha essa fraude de boleto. Então, mesmo você estando dentro do site, logado, com o seu produto em cesta, finalizando a sua compra, quando for boleto, você pode sim cair no conto desses fraudadores. Por quê? Porque quando você aciona boleto, eles podem colocar, como se diz para vocês que são da área de logística, talvez vocês não entendam muito bem a programação, mas você pode colocar um logaritmo por trás do programa que faz com que a pessoa está achando que está gerando um boleto das lojas americanas, mas ela está gerando um boleto fraudulento, tá? Então, se você pegar o boleto em mãos, você vai ver que o número muda, um número no código de barra, né? Então, sempre quando você for fazer compra, você sempre verifica qual é o número do banco do boleto, sempre, porque o prefixo não muda, né? Itaú é 341 e alguma coisinha, Banco do Brasil 191, 190 não muda. Então tem que prestar bem atenção nisso, porque os boletos fraudulentos, o que acontece? Ele muda um número no inicial, então cai para outro lugar. Então, por exemplo, esse boleto gerado aqui, em vez de sair para lojasamericanas.com.br, saiu como Lojas Américas. Por quê? Porque ele foi fraudado e a pessoa não percebe porque é muito sutil. E como você está dentro do site de uma loja conceituada e segura, você não percebe. Então você acaba pagando e aí você espera o produto chegar, o produto não chega. Quando você dá conta da fraude que você caiu, você pode ir no banco lá, realmente vai mostrar que o dinheiro saiu da sua conta e foi para boleto tal, só que você não consegue identificar quem é dono desse boleto. Então, o banco vai dizer que não pode fazer nada, você pode procurar os seus direitos em outro local, porém, você perdeu. Você pode, muito dificilmente, remotamente, você consegue seu dinheiro de volta, tá? Mesmo você indo em reclamações de lugares públicos, não adianta, porque não consegue identificar quem é o fraudador, tá? Então, muito cuidado na hora de comprar, sempre verifique onde você está comprando e com boleto redobre a atenção. Bom, quem tem mais conhecimento de informática, que sabe mexer um pouquinho no computador, você também pode fazer algumas mudanças, alterações na sua máquina, né? Entrando na sua máquina, em configurações, no painel de controle, você pode mexer em sistemas de segurança e analisar aí a criptografia da unidade do disco. Então, tem como mexer e ativar isso, tá? Mesma coisa quando você está mexendo no celular. Quem sabe mexer bem no celular pode alterar na visão do programador, que ele vai ter muito mais opções para mexer no celular e deixar ele mais à sua cara, né? Como se diz, mais no seu perfil. Mas quem não sabe mexer muito, às vezes mexendo sem saber por que tem aquela função, ativa a função e aí o celular, o aparelho, ele fica vulnerável a esses tipos de ataques, tá? Então também dá para fazer modificações, configurações da sua máquina. E sempre, gente, sempre tenha na máquina, no celular, um antivírus, porque muitas vezes a gente é cansada do dia a dia ou tá numa fila esperando, você vai lá, faz o download de um joguinho, né, ou escutando uma música e sem perceber, né, vem junto resquícios, sujeiras da internet e às vezes é um executável que você faz o download junto e ele pronto, ele já entrou no seu sistema, na sua rede, já entrou no seu celular e aí o estrago já está feito. Então, toda vez que você perceber que tem alguma coisinha errada com o seu celular, passa o antivírus.
usou ele na semana, dá uma passada de antivírus. Não custa nada, deixa ativado já, deixa programado para determinada hora para fazer sem que te atrapalhe, porque ele vai mostrar, ele vai remover, né? E a gente sabe que tem antivírus gratuito e tem o pago. O pago, a vantagem é que ele mostra para você o que ele conseguiu visualizar e você tem mais recursos para salvar, né, ou melhorar a segurança do seu celular, do seu computador, dos seus dados. Porém, o gratuito não fica muito atrás, então quem não tem condições de pagar, o gratuito supre bem a nossa necessidade. Então, dentro aqui das certificações, tem várias formas de você perceber se o site tem realmente a sua certificação, a sua segurança. Então, como que funciona essa certificação? Então, quando existe profissional, tá? O profissional, ele analisa e faz a certificação de uma empresa, de um local de trabalho, de um site. Então, o que acontece? Se for uma empresa, existe um profissional que ele estuda, né? Ele tem toda aquela burocracia de estudar, fazer provas e obter essa certificação digital. Essa certificação faz com que ele seja apto a avaliar outras coisas na empresa. Então, muitas vezes a empresa contrata um profissional desse porte para dar certificação, tá? Para a empresa, que são selinhos que a empresa ganha, e existe a certificação, que é o quê? De segurança dentro de um site, de um software, né? No caso aí, a gente usa a criptografia para trazer a segurança para os dados. Então, normalmente, em vários sites você pode encontrar selinhos como esse, ó, certificado SSL, né? Certificado profissional de marketing digital, né? Tem o CertiSign, tem vários. Normalmente tem o selinho no site. Então, quem nunca observou isso, começa a observar agora em diante. Se o cadeadinho está fechado, se tem selo de garantia, ó, se tem selo de segurança. Então, tem várias coisas que você pode ficar atenta, além de pesquisar, ver a reputação do site e de onde você está pretendendo comprar. Então, quem nunca escutou falar sobre criptografia, talvez não pelo nome, mas já sabe o que é, tá? A criptografia, ela é uma ciência matemática que vai tratar os dados, né? Os dados que eu digo são dados de programação e vai ser codificado e transformado de forma com que muitas vezes nessa codificação você cria alguns protótipos dentro da programação que você consegue converter os dados escondendo, né, informações sobre isso por conta desses fraudadores mesmo. Então, a gente cria uma procedure, né, sobre a criptografia, tá? Então, a criptografia, ela passa a ser o quê? Usando a matemática para codificar e decodificar as informações que você tentou esconder aí, né? Aí ele garante muito mais guardar e transmitir as informações. No WhatsApp, você já vê essa frase da criptografia, né? Os dados são criptografados, tal, porque fica mais seguro, né? Não digo assim, se você teve uma mensagem, um vídeo, um áudio que você passou de um WhatsApp para o outro, isso realmente caiu na rede, caiu. Mas eu digo assim, os seus dados, ele não vai ser burlado, né, se você tiver a criptografia, tá? Bom, como funciona a criptografia, né? A criptografia é muito rápido, porque ela transforma um dado que você inseriu em vários símbolos que a pessoa, a olho nu, ela não consegue identificar o que está escrito ali, porque ela transformou as suas palavras em símbolo, tá? Então, tem o emissor, né? Essa figura mostra bem claro, o emissor ele tem um texto original, né? Vamos supor, você digitou ali
uma frase, uma senha, né? Essa frase, essa senha, ela foi criptografada, né? Esse texto ele foi cifrado, quer dizer, ele foi colocado um monte de símbolos nele, né? E para você conseguir ler novamente o que estava escrito antes de ser criptografado, você precisa descriptografar, quer dizer, fazer o movimento inverso, né, para você poder ter o texto original. E aí quem vai receber aí é o receptor, né? Então é um caminho que você tem o texto original, o texto em português, vamos assim dizer, você criptografa esse texto original, ele se transforma em símbolo e aí para você conseguir ler de novo originalmente o texto, você precisa descriptografar. Tá? Então ele funciona dessa forma. E para fazer isso é necessário a utilização de chaves, né? Então essa chave utilizada para criptografar e descriptografar, ela guarda compartimentos, guarda informações que podem ser compartilhadas, né, dentro do sistema do software. Essa outra figura aqui da criptografia, ela mostra um pouquinho mais claro o que eu quero dizer. Porque quando a gente vai escrever uma frase, uma senha, a gente digita letras, né? Letras, vogais, consoantes, mas a máquina, ela não entende só isso, ela transforma essas letras que a gente digita em símbolos, né? E normalmente esse símbolo que ela transforma tem início de 0 e 1. Então são dados utilizados na linguagem da máquina. A máquina entende 0 e 1. Então ela transforma a letra, a frase que você escreveu, nesse tipo de números, né? 0, 1. Né? E formando assim, então, utilizando a tabela ASCII, né? Ela transforma esses dados, né? E para fazer a criptografia, ele utiliza aí o algoritmo, né? Que é o quê? Uma programação que faz essa transformação. Então, a partir do momento que você escreveu sua frase, escreveu o seu texto, o computador vai transformar esse texto utilizando a tabela ASCII, em números utilizando 0 e 1, né? E a partir disso, essa frase sua, esse texto original, ele passa a ser criptografado. Então, entra aí vários símbolos que não dá para você, ao olho nu, identificar qual foi a frase inicial. Não dá. Então, o dado está criptografado, tá? Então, não tem como. E aí, para isso, ele utiliza duas chaves aqui. Eu coloquei como exemplo duas chaves. A chave pública e a chave privada. Aí, gente, ó, nessa figura, né, dessa nota de R$100, a gente vê vários símbolos de criptografia dentro dessa figura, né? Se você pegar qualquer figura, qualquer nota de dinheiro que você tiver aí na sua mão, pegue e comece a analisar, né? Porque a gente tem o vício de pegar o dinheiro, pagar a conta e não observar. Então, se você pegar, principalmente se ela estiver novinha, você consegue identificar melhor, né? Você vai encontrar aí a marca d'água, né, nesse dinheiro de papel, né, que é o papel moeda oficial. Você encontra a marca d'água, que às vezes você consegue, nem precisa levantar de frente para a luz, que você consegue ver a imagem que está ali na marca d'água, né? As fibras coloridas nessa nota de R$100, o papel moeda, ela tem fibras, então são aqueles pedacinhos minúsculos de fibras que dá aquela manchadinha no papel, né? Então você encontra esse tipo de papel. As linhas multidirecionadas, quer dizer, ela tem uns risquinhos bem sutis nesse dinheiro. Você percebe umas linhas riscadas sutilmente ali, né? E também microimpressões, que são o quê? Pequenas, por exemplo, no número do dinheiro, aqui nos R$100, se você olhar bem, você vai observar que o número ele não é pintado de preto, ele tem microimpressões, ele tem impressões minúsculas ali que está compondo o número 1, o número 0, né? Então, ele tem esses
artifícios também. Se você olhar na lateral aí do dinheiro, na lateral esquerda, você vai ver aí 3 zeros, né? 000. Esse daí já é uma marca tátil. Se você observar, se ela tiver muito velha, gasta, talvez você não perceba. Mas se ela tiver nova, se você passar a mão nesses números zeros, você vai perceber que elas são mais salientes, né? Então é a forma de observar. E ele também possui, onde está escrito reais, é uma bandagem latente, ela é forte, tá? Então, já para conseguir identificar e modificar dos fraudadores. Então, não são todas as moedas, todos os dinheiros, né, de papel que tem o fio de segurança. Eu lembro bem que na infância, para a gente brincar, a gente retirava esse fio de segurança. A gente achava interessante como que podia um fio de plástico, uma fitinha, né, de plástico escrita nela, dentro de um papel, né? Como que entrou ali dentro do papel e o dinheiro não rasgou? Né? Isso era coisas de infância, dúvidas da infância. Então essa fitinha mostra que a nota ela é verdadeira, tá? E também a gente tem ali aquela numeração extensa, no qual sempre começa com uma letra e finaliza com outra, né? Que tem o código de série da nota. Então, por exemplo, se um banco foi roubado, ela tem o seu número de série, aquele lote, né? Normalmente, quando dinheiro que está dentro do banco, é tudo dinheiro mais novo, né? Não é aquele dinheiro já surrado, né? Então, ela tem um número de série ali que dá para rastrear esse dinheiro roubado. Aqui nessas 3 tabelinhas eu coloquei aí uma forma de criptografia bem simbólica que normalmente acredito que todo mundo usou na infância, né? Aqui, principalmente na infância, a gente criou na época um alfabeto que só você entendia o que você escrevia nos seus bilhetinhos, né? Então, nada mais é do que você criando aí uma tabela onde você coloca as letras do alfabeto e cada letra do alfabeto ela é representada por alguma coisa, algum número, algum símbolo, né? Esse está só com letras e números, mas na infância a gente misturava bastante símbolos também para escrever uma frase, né? Então, você sabia o que estava escrito, se a pessoa não prestasse bem atenção, ela não saberia o que está escrito ali. Então, nessa criptografia aí, é uma forma de você fazer a criptografia nas suas falas, nas suas frases, nos seus documentos, né? É lógico que você não vai fazer isso no dia a dia, mas como forma de brincadeira, você pode sim substituir o alfabeto por números, por outra letra, para esconder, né, o que realmente está escrito naquele seu texto original. Então, como eu falei para vocês, a criptografia ela é feita dentro da programação em si, né? Aqui nesse exemplo eu estou colocando uma programação que você faz dentro do banco de dados, tá? Usando SQL. É uma criação de uma procedure. A procedure é semelhante a uma função, no qual você cria alguma coisa e ela devolve um resultado para você. Por exemplo, se eu tenho 4 notas de um aluno, eu quero saber a média final desse aluno. Então, qual vai ser a função criada aí? A soma da menção ou da nota 1, a soma da nota 2, a soma da nota 3 e nota 4, e vou dividir pelo número de notas. Então, se eu tenho 4 notas, eu vou dividir por 4. E essa divisão é feita e sai o valor da média. Então,
em vez de eu ficar somando 1 por 1 e dividir por 4 para ter a média, eu posso criar aí uma função dentro do banco de dados que ele toma automaticamente para mim qual é a média do aluno. Não só a média do aluno, tem vários exemplos que você pode utilizar. A compra de roupas no estoque, né? Eu tenho tantas calças, tantas camisetas, vendi tantas, aí automaticamente ele já faz esse cálculo para você. A mesma coisa se for fazer gatilho dentro do banco de dados. Então, se você tem 10 latas de tinta, vendeu 5 latas de tinta, quantas latas de tinta sobraram? 5. Então, você não precisa ficar entrando toda hora e fazendo cálculo. Você já cria um gatilho, né, que é o tracking, que a gente fala, mas em português é gatilho, e esse gatilho ele já vai fazer automaticamente para você os dados que tem que ser fornecidos no final da planilha, os dados atuais que você teria hoje, né? Seria uma planilha do Excel com a fórmula lá. Você vendeu, ele já dá baixa, tá? No caso da Procedure, ela é inverso da função. A função te traz uma resposta, a Procedure não traz resposta, ela executa sem trazer essa resposta para você, evidentemente, né? Sem que você precise, tá aqui o resultado, ele faz automaticamente sem trazer esse retorno para você. Então, aqui é um Create Procedure, né? O nome da Procedure está aqui, que no caso é teste de criptografia. Ele está declarando a variável dele como sendo texto, né? Com 1000 posições. E colocou toda a parte do código aqui para fazer a criptografia, utilizando o select, né? E enviando esse código do SQL para ser executado. Uma vez que ele é executado e implantado no banco de dados, ele já vai fazendo isso automaticamente. Então, falando aí um pouquinho sobre tipos de chaves utilizados aí na criptografia, a gente tem as simétricas e assimétricas, tá? As chaves assimétricas, elas são compostas de 2 chaves diferentes, né? Sendo a pública e a privada. Então, o que seria a pública e a privada? São dados que existem dentro da programação que na hora de compartilhar esses dados do banco de dados, o que acontece? Algumas informações eu restringo somente para mim ou para algumas pessoas dentro de um sistema, por exemplo, um banco de dados de uma fábrica. Todos os funcionários, ele sabe lá na planilha que ele tem 100 peças, 100 parafusos, 100 matéria-prima oxidável e assim por diante. Ele tem que saber o que é o funcionário? Que tem aquele produto na fábrica, né? Já uma pessoa com uma hierarquia um pouquinho acima dele sabe mais dados do que o que aquele funcionário sabe, né? Ele tem mais informações sobre aquilo. Um exemplo mais básico que eu poderia dar para vocês é o seguinte: por exemplo, eu tenho um doente no hospital, né? Então, quem é que sabe o que aquele paciente tem? O médico. O enfermeiro-chefe, ele também vai saber algumas coisas que o médico passar para ele. O enfermeiro técnico, ele vai realizar os procedimentos dele, o quê? De acordo com o que a enfermagem passou para ele, né? O pessoal da manutenção, da limpeza, da profilaxia que faz todo dia no hospital, ele não tem que saber o que o funcionário, o que o enfermeiro tem realmente. Ele sabe que ele tem que tomar certos cuidados, né, de prevenção da saúde, mas ele não especificamente ele tem que saber o que aquele paciente tem. Então, se ele está numa ala perigosa, né, ou com algum vírus, ele vai estar lá com um selinho no leito da cama dele, né? Não precisa estar escrito declaradamente que o paciente está com determinada doença. Então, são informações que são passadas hierarquicamente. Ela pode ser liberada para algumas pessoas, por isso que fala que é privado,
E a chave pública, que aí os dados são públicos a todos, né? Então, essa é a diferença aí nas chaves assimétricas. Nas chaves simétricas, elas são utilizadas mesmo no processo de codificação e decodificação. Então, essa chave, ela usa o que está escrito, né, a frase que você colocou, a senha que você colocou de forma normal, ela usa a programação, né, utilizando essa chave, ela vai criptografar e depois ela faz o papel inverso, ela descriptografa para você ter o documento original. E aí, para concluir esse vídeo, eu coloquei aí alguns exemplos, né, utilizados aí nas chaves simétricas e assimétricas. Um exemplo que eu coloquei nas chaves simétricas colocando a sigla, né, DES, que é Date, Encryption Standard, IRC, Home Code, Register Crypt, EAS, Advance, Encryption Standard, IDEA Internacional, dados criptografados, algoritmos dados criptografados. E o exemplo de algoritmo de chaves assimétricas, a chave ela é codificada, né? E depois a segunda utilizada para descodificar. E os algoritmos utilizados aí é o Gama e o RSA, que é Reverse Shimmer and Adreman, tá?